E aí é onde, na minha visão, vem o grande acerto do Ancelotti. Inclusive, eu vi um tweet muito legal, né, de um cara falando tipo assim, né, pô, eu teria tirado o Casemiro e não teria colocado o Martinelli. Por isso que o Ancelotti é 5 vezes campeão da Champions e eu vou trabalhar amanhã às 6 da manhã. Eu achei esse tweet sensacional e eu acho que expõe a realidade. O Ancelotti, ele teve uma visão, na minha concepção, assim, maravilhosa do que poderia ser o segundo tempo para o Brasil. A seleção brasileira estava tendo pouca presença de área e estava tendo pouca movimentação do meio para frente. O time não estava conseguindo furar o bloqueio japonês. E principalmente, o Brasil estava tentando jogar muito por baixo, estava tentando criar muito pelo meio e jogando muito por baixo, e o Japão estava levando a melhor em todas. O que o Ancelotti faz? Ele perde o Paquetá, a mudança dele é colocar o Endrick. E muitos vão falar, pô, mas o Endrick não criou nenhuma chance grande, nem nada do tipo. Só que, na minha visão, a entrada do Endrick dá outra cara pro time, outra movimentação, e o Brasil se acerta pro segundo tempo. Porque com o Endrick, o Brasil ganha presença de área, o Cunha é deslocado para jogar um pouco mais no meio, e principalmente o ataque do Brasil fica mais móvel. Você percebe um time que se movimenta mais. E uma outra coisa que o Ancelotti fez, e que muitos não fariam, e é um detalhe bastante interessante que alguns comentaristas chamaram a atenção, eu não tinha percebido isso num primeiro momento, ele meio que tira o Vinícius Júnior do jogo. Como que ele faz isso? Ao invés dele deixar o Vini jogando um pouco mais pro meio, para participar um pouco mais do jogo, ele joga o Vinícius Júnior colado na lateral, ele cola o Vini na lateral do campo, para que o Vini arraste a marcação e o Brasil consiga ter espaço para criar. Porque sempre quando o Vinícius pegava na bola, eram 2 jogadores do Japão colando nele. E não foi uma grande partida do Vinícius, a gente tem que falar. Apesar dele quase ter feito um golaço, se não fosse o tapinha do Suzuki ali, seria um golaço dele no segundo tempo. Mas enfim, com isso, o Brasil ganha mais em movimentação, o Brasil consegue povoar mais o campo de ataque, consegue ter mais presença de área. E o Brasil vai empurrando a seleção japonesa. Você percebe no segundo tempo, já logo de cara, uma postura diferente do Brasil. Não só de ter posse de bola, não só de jogar no campo de ataque, mas um time muito mais agressivo. Mais, como eu posso dizer, uma postura de quem queria ganhar o jogo, realmente, sabe? De quem buscava a vitória. E aí a seleção brasileira empurra o Japão para o campo de defesa e a partir daí as coisas começam a funcionar melhor. O time começa a jogar mais pelo alto, tanto que já logo no começo do segundo tempo tem uma bola levantada na área que o Casemiro cabeceia, a bola bate no jogador japonês e bate no Suzuki, que tira ali em cima da linha, o Suzuki, o goleiro da seleção japonesa, eles tiram ali em cima da linha, aquela situação. Na hora que eu vi o lance, eu falei, caramba, cara, como que não foi gol? Impossível não ter sido gol. Dá até aquela sensação, pô, não vai ser hoje, sabe? Só que aí logo na sequência, o Brasil consegue fazer o gol de empate, numa jogada que ficou muito claro o que o Ancelotti queria pro segundo tempo, jogar mais pelo alto. Com o time empurrando o Japão pro campo de defesa, o Gabriel Magalhães, que é zagueiro, estava jogando quase como um volante, um meio armador, um ponta, e é ele que faz o lançamento do bico da área pro cabeceio do Casemiro. Isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção, que eu acho muito legal, porque muitas vezes quando a gente pensa, pô, em bola lançada na área, chuveirinho e tudo mais, dá muito uma sensação de desespero, de falta de jogadas mesmo, sabe? Às vezes de falta de criação, falta de tática da equipe. Só que eu já vi ontem, e analisando depois, né, pensando no que aconteceu na partida, ontem o Brasil não fez disso uma situação, como que eu posso dizer, como se fosse só um desespero. Uma medida desesperada, do tipo, a gente precisa fazer o gol, vamos começar a jogar bola na área. Não foi isso.
Pelo menos eu não tive essa sensação, porque a seleção brasileira começa a criar as melhores oportunidades quando começa a jogar pelo alto, porque por baixo estava difícil de conseguir entrar na defesa do Japão, estava difícil de conseguir criar jogadas. E como o time brasileiro estava empurrando o Japão para o seu campo de defesa, e todo mundo do Brasil jogando no campo de ataque, tanto que o Gabriel Magalhães é quem arma a jogada do gol, o Brasil começa a jogar pelo alto, a estatura da seleção brasileira é melhor, é um time que sabe jogar na bola aérea, e foi o que aconteceu. E assim, jogadas de bola aérea trabalhadas, tá? O lance que o Casemiro quase faz o gol é uma jogada trabalhada, o lance do gol é uma jogada trabalhada, você vê claramente pela movimentação, e já aconteceu em outros jogos do Brasil também. Esse levantamento na área para sair um gol de cabeça. O gol do Vini contra a Escócia, o segundo gol, acontece dessa forma, numa jogada de bola aérea, só pra gente ter uma noção, e ontem contra o Japão funcionou mais uma vez. E eu tô tentando puxar pela memória aqui, eu não vou me lembrar quais jogos, mas aconteceu também, já sob o comando do Ancelotti, nesses amistosos e também nas eliminatórias. Então, não foi só simplesmente uma medida de desespero. É claro que facilita isso acontecer, o fato do jogo por baixo não tá funcionando. Então começa a jogar na bola aérea e funcionou. Sai o gol do Brasil dessa forma e coloca o time japonês numa situação um pouco mais difícil do jogo. O Brasil começa a ter muito mais controle da partida. O Japão sente o golpe do gol, começa também a se desestabilizar de uma certa maneira pelo gol sofrido, mas ainda assim um time muito aplicado taticamente. E aí o Ancelotti faz uma outra mudança que eu confesso que eu não esperava, que é a saída do Matheus Cunha para a entrada do Gabriel Martinelli. Porque teve um determinado momento que informaram lá na transmissão, Brasil tem 3 jogadores aquecendo. Tava aquecendo o Ederson, o Neymar e eu não vou me lembrar quem que era o outro jogador. Agora me fugiu quem era o outro jogador que tava aquecendo, mas não era o Gabriel Martinelli. Salvo engano, acho que era o Igor Thiago, mas eu não tenho certeza. Mas eram 3 caras aquecendo. Então o que a gente imaginava? Talvez ele vai colocar o Neymar no jogo para fazer essa função de camisa 10 mesmo, né, de organizador do time, para colocar o time mais para cima para matar o jogo. Só que ele já não tinha um organizador com a saída do Paquetá. Então era de se imaginar que o Neymar pudesse entrar nessa função, ou até mesmo colocar o Ederson para jogar ali, fazer uma dupla de volante com o Casemiro e soltar o Bruno Guimarães, né, para ser um cara mais avançado no time. Só que o que ele faz? Ele tira o Matheus Cunha e coloca o Gabriel Martinelli. Na hora que ele coloca o Martinelli, me veio a dúvida, mas caramba, cara, o que ele vai fazer? O Martinelli joga mais pelos lados do campo, né? Principalmente pelo lado direito. E ele não tirou o Ryan. Ele não tirou o Ryan e colocou o Gabriel Martinelli. Aí me ficou a dúvida na cabeça. Mas o que será que ele vai fazer com o Martinelli? O Endrick vai jogar lá na frente, centralizado. Você tem o Vini Júnior na esquerda e na direita o Ryan. Qual vai ser a ideia de colocar o Gabriel Martinelli nessa situação? E aí é onde a gente tem a resposta de um Martinelli jogando mais pelo meio do campo, mais centralizado. Não como uma referência lá na frente, mas jogando mais na faixa central do campo. E deu certo, não dá pra negar que deu certo, porque o Brasil ainda continuou tendo mais controle do jogo, continuou criando mais oportunidades. Teve a bola do Vini Júnior, que, cara, ia ser o gol mais bonito da Copa. Eu não tenho nem dúvida disso, que ele sai driblando, leva a defesa japonesa, dá um biquinho na bola, e aí a bola bate na mão do Suzuki, faz uma defesaça, bate na trave e a bola sai, né? Não sai o gol do Vini, seria um gol espetacular. O Brasil começa a ter mais controle do jogo, joga melhor na minha visão, e aí foi premiado com um gol no final da partida. Mais uma vez, uma roubada de bola do Ryan pela direita. Isso é uma coisa que a gente tem que chamar atenção, porque contra a Escócia, o primeiro gol do Brasil, é ele quem rouba essa bola na direita, é ele quem divide com o zagueiro e a bola sobra no pé do Vini para fazer o gol. E ontem, mais uma vez, o Ryan rouba a bola na entrada da área, a bola sobra para o Bruno Guimarães e ele dá o passe para o Martinelli cara a cara com o Suzuki, que ainda toca na bola, ele ainda faz a defesa, a bola bate na trave e entra para delírio da torcida brasileira, jogo já com 50 minutos.
e assim o Brasil garantiu a sua classificação dentro dos 90 minutos e vai jogar as oitavas de final. Não foi uma partida das partidas mais brilhantes do Brasil, não tenho dúvidas disso. Eu acho que o Brasil fez jogos melhores, né, nessa Copa. Só que eu vejo que é o tipo de jogo em que você cria casca, em que você ganha experiência, você ganha tamanho dentro da competição, sabe? Você ganha corpo dentro da competição, porque Copa do Mundo é isso. Em algum momento você tem que passar por uma adversidade para conseguir ganhar uma